Deixa o Espírito Santo explicar uma coisa aqui. Quando houve lá a questão de Caim deserdar lá do pai, Adão e Eva, e ele levou a sua irmã e casou com ela e geraram filhos, eles eram o povo evoluído daquela época, antes do dilúvio. Então, o que acontece com o povo de Caim? Caim recebeu uma marca lá que ele ficou muito diferente do irmão dele e do pai dele. Muito. É, vamos dizer que Caim ficou uma pele de índio. Uma pele de índio, um cabelo de índio. Não exatamente Caim, mas os seus descendentes. Cabelo de índio, pele de índio. Então, o que acontece? Quando aqueles anjos sentinelas desceram na terra, que eles envolveram com as mulheres, começou a nascer pessoas muito estranhas. Já não eram mais normais da descendência de Caim, antes desses anjos descerem, porque desse ajuntamento carnal entre os anjos do Eterno e as filhas de Caim, antes de tudo, quando os anjos desceram, não quer dizer que os anjos do dia para a noite desceram na terra. Não, eles estavam a serviço do Eterno, no local onde eles estavam. E de lá eles podiam observar a terra. E eles observando a terra, isso está escrito no livro de Enoque, para quem quiser saber. E eles observando a terra, eles fizeram um acordo entre eles de vir para a terra. Esses também foram outros que perderam o juízo, porque eles sabiam que ia dar errado esse negócio. Mas mesmo assim eles desceram. Então, quando eles desceram, eles começaram a observar as filhas de Caim. E as filhas de Caim praticamente andavam seminuas. As cidades de Caim tinha muita bebida, tinha muita festa, tinha muita dança, tinha muitas coisas desse mundo atual, esse mundo moderno, que as pessoas acham que o mundo modernizou agora. Não, são coisas antigas e renovadas. Já existia cerveja no tempo de Caim, não com o nome exatamente cerveja, e a forma cerveja. Eles simplesmente melhoram a forma, mas já existia a bebida, já existiam os instrumentos de música, já existiam as músicas, não da forma melhorada hoje, guitarra, bateria, essas coisas assim, mas existiam as condições que eles podiam fazer festa. Então, as cidades dos descendentes de Caim eram cidades muito povoadas, muito populosas, vamos dizer, uma metrópolis. Que são essas cidades desenvolvidas de hoje, não é isso? Seria assim, a cidade do tempo de Caim. Dos descendentes de Caim não tem nada com Abel, porque Abel foi morto depois de um certo tempo que veio existir Sete e começaram a envolver novamente, buscar o Eterno. Não que Adão e Eva deixou de buscar o Eterno, mas houve filhos que não estavam tão envolvidos mais com o Eterno. A partir de Sete que voltou a invocar o Eterno novamente. Então, até esse período, Sete nascer, eram os filhos de Caim. Pode assim se dizer a maior civilização da Terra. Eles contam isso hoje. Só que eles não falam que são os filhos de Caim. Eles falam as civilizações antigas, as primeiras civilizações antigas. Então, Caim foi o primeiro adorador do sol, Caim que trouxe a religião, ele foi o primeiro religioso, deixou de servir ao Eterno, pai de seu pai de sua mãe, para ouvir o anjo caído e já se tornou rebelde. Então, com esses anjos descendo para as metrópoles, as grandes cidades onde Caim morava com seus descendentes, eles passaram a observar as filhas de Caim, que andavam meio nu, igual hoje. O nudismo não começou hoje. No tempo de Caim já tinha pessoas que andavam quase nuas. Então os anjos desceram, observaram elas, se aproximaram delas, eles tomaram forma de um corpo humano, tá bom? Se aproximaram delas,
de repente estavam envolvidos com elas, casando com elas. E elas aceitaram, numa boa. Os anjos do Pai, eles são muito lindos. Bom, para as filhas de Caim, eles foram irresistíveis. Elas não resistiram à beleza dos anjos. Agora, o que o Eterno não entende é o que os anjos viram nelas. Não dá para entender. Mas eles viram. E eles tiveram filhos. E quando eles tiveram filhos, era algo muito estranho. Anjos eternos, descendência de Caim, mulheres carnais, um corpo de carne. Realmente, resultado desse ajuntamento foram criaturas estranhas, de muitas sortes de criaturas, muita diversidade de criaturas. Surgiram os gigantes, onde o pessoal fica falando os Nephilim. As pessoas hoje vê muito em negócio de desenho animado, os gnomos, elfos. Olha que nome estranho, mas foi por aí. Gente, quem fala com vocês é o Eterno, tá bom? Ora o Espírito Santo fala, ora o Eterno fala. É uma história assim que sempre nós contamos uma parte dela. E de pouco em pouco vocês terminam sabendo tudo. E no YouTube tem mais. Quem quiser interessar, vai lá. Os anãos. Bom, alguém pode ter se perguntado por aí, de onde surgiu um anão? De onde ele veio? Não é? Que tipo de pessoa é essa? Por que o Eterno faria aquilo? Por que o Eterno faria uma deformidade daquela? Por quê? Bom, eles vieram de lá, dessa mistura dos anjos com as mulheres, filhas de Caim. Então veio outros tipos de gigantes, monstros horríveis. A Terra ficou tomada de seres horríveis. Não eram seres normais, pessoas normais. Bom, a princípio, até nasceram pessoas normais. Então já vieram com deformidade na pele, deformidade no cabelo, aqueles cabelos que era de índio, aquelas peles que eram de Índia, já estava uma pele totalmente diferente, um cabelo totalmente deformado, e por aí foi a transformação, conforme eles iam nascendo. E sem falar no que os próprios anjos faziam em misturar DNA e fórmulas. Eles tinham vamos dizer, uma engenharia aonde hoje eles têm os seus laboratórios, aonde eles criam seres. Essas coisas de hoje não é nova. A palavra diz que tudo é velho, nada é novo. Apenas mudou a forma, o jeito. Mas são tudo antigo, muito antigo, da civilização de Caim. Olha, vocês observem uma coisa. Anjos do Eterno, estavam lá no meio do povo de Caim. Do que eles não eram capazes de fazer. É assim que aconteceu. Muitas coisas terríveis. Então eles trabalharam muito com mutação genética, onde eles, de um ser, tirava outro, de um ser, fazia outro. E a terra estava muito corrompida, muito corrompida. Esses anjos causaram uma corrupção, aonde o Eterno olhava para a terra, o Eterno não via mais pessoas normais, como ele fez o corpo de Adão e Eva, quando mandou Adão e Eva para a terra. O Eterno via monstros, criaturas horríveis, gigantes, coisas deformadas andando na terra. E o Eterno tinha que tomar uma providência, tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa, porque esses seres, eles eram invencíveis e tinha os homens normais. Mas o que acontece? Eles eram tão pequenos que eles não conseguiam enfrentar um gigante daquele. Então, se o Eterno não tomasse uma providência, eles iam comer todos os seres humanos, porque eles tinham uma fome insaciável. Eles não podiam morar dentro de casa. Eles eram como animais na floresta. Mas eles poderiam também estar na cidade. Eles poderiam também conversar. Eles poderiam também pedir um prato de comida. Mas se eles chegassem perto de uma casa, aquela casa era tão pequena perto deles, se ali eles pedissem um prato de comida, não tinha comida naquela casa que sustentasse eles. Até que o Eterno viu a destruição. Eles começaram a comer os animais, comer as pessoas. E o Eterno viu que esse caminho não ia ser bom. O Eterno tinha prometido para Adão e Eva que ele viria na terra e salvaria Adão e Eva da queda.
e traria de volta para ele. Mas o Eterno viu que esses gigantes que casaram com as filhas de Caim, que eram os anjos dele, estavam acabando com a terra, os seus filhos estavam acabando com a terra. Ia matar até a última criatura, até o último ser vivente que o Eterno tinha. E esse acidente acontecesse, simplesmente Yahushua não nasceria. Yahushua não nascendo, não haveria a salvação dos anjos arrependidos. Tudo estava perdido. O Eterno está dizendo porque ele fez a arca. Alguém poderia dizer, mas por que o Eterno fez isso? Como é que ele fez uma arca destruir o mundo? Bom, o Eterno está dizendo por quê. Ou ele tomaria uma decisão de fazer a arca, ou vocês, não tinha salvação, não tinha vida eterna. Vocês estariam condenados a viver com os demônios, os anjos caídos. Então o Eterno chamou Noé, que ainda era uma pessoa que estava fora dessa corrupção, dessa contaminação, e mandou fazer a arca. E mesmo assim, durante o tempo que Noé fazia a arca, construía a arca, o Eterno ainda deu a chance, a oportunidade de quem acreditasse no que Noé andava falando, que o mundo ia ser destruído com o dilúvio. O Eterno ainda permitia a condição de ser salvo, entrando na arca com Noé. Mas, para a decepção, ninguém se importou, ninguém ouviu Noé. Então, o que acontece? No devido tempo, Noé entrou na arca, o Eterno fechou a porta, a água veio e inundou todos eles. Até que alguns se arrependeram, que ainda poderia entrar na arca, mas não teve mais tempo. Porque quando o Eterno fechou a porta, não tinha mais possibilidade de Noé abrir, porque foi o Eterno quem fechou. A água veio, matou a todos, limpou a terra e acabou. Depois que a água baixou, Noé saiu da arca, Noé e sua família povoou a terra de novo. Então todas as famílias da terra foram gerados de 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Foi assim que a terra foi povoada novamente. Então agora o Eterno está vindo de novo, mas agora sem chance. A terra não tem mais chance. Acabou. O Eterno está vindo para destruir, para eliminar esse mundo, acabar com ele, lançar no lago de fogo, nas chamas ardentes do lago de fogo. E o que o Eterno diz para os anjos arrependidos? Não adianta fugir de mim. Não adianta correr de mim. Não adianta. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Mas quando eu te encontrar, não tenha medo. Não tenha medo. O que tiver que lhe acontecer, eu vou te salvar. É só isso que eu tenho para dizer. E contar a história da arca.